realizar na sua família. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei. Hoje eu tenho uma palavra de Deus forte para a sua vida. Nós temos algo da parte de Deus para você. Eu não me afogarei, não. Os sonhos Tu estarás que se realizam. Você tem sonhos? estarás comigo. Você tem sonhos? Tu és Deus realiza seus sonhos. o meu Senhor, a minha salvação. Nós vamos falar dos sonhos que Deus realiza. Meu braço forte, Algo muito forte para as nossas vidas. eu confio. Bom dia, paz do Senhor. José teve sonhos e Deus o realizou. Qual o seu sonho para 2022? Udinha, Crislaine, a paz do Senhor, bom dia. Mas tu me amas, Você tem sonhos para 2022? Deus realiza. e tu me amas. O nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. Os planos, os sonhos são do coração dos homens, mas a resposta vem da boca de Deus. Então hoje o assunto está muito forte. Convide seus amigos, sua família, e vem para cá, porque depois desta canção nós vamos estudar sobre a realização de sonhos, o Deus que realiza sonhos. Você sonha e Deus realiza. Oh, glória a Deus. Medita nessa canção. Quando terminar esta canção, nós iremos estudar. Vamos aprender de Deus. Fabiana Santos, bom dia, paz. Ed Olímpio, bom dia, paz do Senhor. Estou indo agora convidar os meus amigos, convide os seus lá no aviãozinho e convida todos os seus amigos para vir para cá, porque eu tenho uma palavra de Deus muito forte nesta manhã de hoje. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Como é maravilhoso começar o dia estudando a palavra de Deus, aprendendo com o Espírito Santo. Começar o dia em oração. Isso é maravilhoso, então vem para cá. Chama o máximo de pessoa possível, porque em instantes vamos meditar, vamos aprender, vamos estudar. E após o estudo, vamos orar, vamos falar com Deus. Oh, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor.
Cristina, bom dia. Glória ao nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre o Deus que realiza sonhos. Você sonha e Deus realiza. Eu sei que eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Oh, aleluia! Pois o Senhor me faz andar em segurança. Eu sei que eu tenho crido. Vamos lá, queridos. Eu sei. Eu vou colocar um fundo musical para a gente já começar a meditar na palavra de Deus. Eu sei que eu tenho crido. E você que ainda não convidou seus amigos, você tem a oportunidade agora de convidar os seus amigos, seus amigos do Instagram, para vir estar conosco neste maravilhoso estudo da palavra de Deus. Nós vamos meditar no Deus que realiza sonhos. Você sonha e Deus realiza. Alexandro, bom dia, paz do Senhor. Vamos fazer a leitura rápida para meditarmos na palavra de Deus. Gênesis. Vamos meditar no capítulo 37, a partir do verso 5. É o versículo base da nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar, vamos falar, meditar. E a base para a nossa conversa de hoje é o versículo, capítulo 37, e o versículo 5 em diante, que diz assim: E sonhou José um sonho, e o contou aos seus irmãos, e eles vieram a aborrecê-lo ainda mais. Verso 6: E ele lhes disse: Ouçam agora este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e estava direito, e que seus molhos estavam ao redor e se inclinavam ao meu. E lhe responderam seus irmãos: Deverás tu reinar sobre nós? Ou deves tu ter domínio sobre nós? E o aborreceram ainda mais por causa dos sonhos e das palavras. Eu vou começar a meditação, esta conversa de hoje, com uma pergunta: você tem sonhos para 2022? Você tem planos para o ano vindouro? O que você tem sonhado, o que você tem planejado para o ano que vem? Olha, nós temos muita coisa boa para entregar hoje. Tem muita coisa boa que vai lhe livrar, vai te livrar de muito sofrimento e frustrações, baseado na Bíblia Sagrada, na história de José, o homem que sonhou e Deus realizou o seu sonho. Mas antes da realização do sonho, José derramou muitas lágrimas. José sofreu demais. E é isso que a pessoa inteligente faz. Olha para aqueles que sofreram e observa os erros para não errar. Como aquela pessoa sofreu? Não passar pelo mesmo erro, pelo mesmo sofrimento. Então é isso aí que nós vamos estudar hoje. Vamos meditar hoje para evitarmos derramar as lágrimas que José derramou. Você sonha, Deus realiza. A pergunta continua:
Você tem sonhos para 2022? Você tem planos para 2022? Vamos lá, minha gente. Vamos lá, meu povo de Deus. Se você ainda não compartilhou, compartilhe esta live agora para os seus amigos e contatos, porque nós vamos trazer agora sabedoria de Deus baseado na história de José. O texto que lemos diz que José, ele teve um sonho. E sonhar, planejar é algo maravilhoso. Há quem diga que quem não sonha mais é porque já está morto e nem sabe que morreu. Mas sonhar, planejar nos deixa vivos, nos traz esperança de dias melhores. Sonhar, planejar, arquitetar algo na vida nos traz alegria por um futuro próximo. E José, ele tinha um sonho. Bom dia, paz do Senhor, minha irmã Cristina. José teve um sonho, e o sonho de José era algo que lhes deixava acima dos seus irmãos. Era algo que, no sonho de José, ele era posto em um cargo mais elevado que os seus irmãos. Um cargo mais alto que os seus irmãos. E aí, a pergunta é: Deus poderia ou não realizar o sonho de José? Em qualquer situação, se José se mantivesse na presença de Deus, é óbvio que Deus iria realizar. Existem apenas alguns fatores que poderiam impedir o sonho de José. Número 1, José não querer. Vamos lá, vamos meditar. Às vezes Deus quer algo para mim, quer algo para você que você não quer. E se você não quer, Deus não vai realizar. Deus não vai entregar à força algo que você não queira. Então, número 1, primeiro ponto pelo qual Deus não pode realizar o sonho ou não vai realizar o sonho. Número 1, você não quer. Eu não quero. Eu não gosto, por algum motivo. Um exemplo. Deus quer lhe tornar rico, um exemplo. Aí você diz: não quero ser rico não, que eu tenho medo de ladrões. Não quero ser rico não, porque eu tenho medo de ficar orgulhoso. Não quero não. Então, esse não querer vai impedir de que esse sonho seja realizado. Então, você pode até ter um sonho, Deus pode até ter um plano de lhe dar, mas se você não quiser, esse sonho não se realiza. Você sonhou sendo rico, mas não quer, então não vai se realizar. Porque Deus não vai te dar aquilo que você não quer. Ponto 2. Outra coisa que impediria do sonho de José se realizar: se ele se afastasse da presença de Deus. Olha, Deus tem uma promessa, Deus tem uma bênção. Deus quer realizar o teu sonho. Mas se você se afastar da presença de Deus, este sonho não se realiza. Este sonho não se concretiza. Imagine que José tivesse desobedecido o que Deus tinha para ele. Jamais José teria realizado o sonho de se tornar governador do Egito e, consequentemente, de todas as terras ao redor. Isaac Santos, da paz do Senhor, meu querido, bom dia. Então vamos lá, ponto 2. O
que pode impedir dos seus sonhos em 2022 não se realizar? Falamos do ponto 1, é não querer. Ponto 2 é se afastar da presença de Deus. Quando não se quer, você não quer, não, eu tive um sonho, por exemplo, vamos lá para os solteiros, eu tive um sonho que eu me casaria, mas não quero casar, não vou casar. Então Deus não vai te dar um casamento. Se a pessoa é solteiro, teve um sonho casando, né? Se for a mulher toda de branco, aquele vestido maravilhoso, o homem lá de terno no pé do altar, você teve um sonho e de repente você diz, não, mas eu não quero casar. Então Deus não vai te dar o casamento, você não vai realizar esse sonho porque você não quer. Então esse é o primeiro obstáculo que impedirá do seu sonho se realizar, se tornar realidade. Primeiro ponto é não querer. Segundo ponto é se afastar da presença daquele que te deu o sonho. Porque quando Deus dá um sonho, Deus tem interesse em realizar. Quando Deus, vou repetir, te dá um sonho, Deus tem interesse em realizar este sonho na sua vida. Porém, se você se afastar do propósito de Deus, se afastar da presença de Deus, Ele definitivamente não irá te dar este sonho. Imagine se José se afastasse do plano de Deus. Se José se afastasse da presença de Deus ao chegar no Egito, revoltado da vida, e dissesse assim, ah, meu Deus me abandonou, então vou abandonar ele também, porque meu Deus me abandonou. Eu servi a Deus, o Deus do meu pai, eu servi com tanto zelo, com tanto amor, e agora ele me abandonou, então vou abandonar ele também. Eu quero aqui colocar um parênteses, porque o assunto principal é Deus realiza sonhos. E eu quero colocar um parênteses para falar algo tremendo. Giane Santos, bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. José serviu a Deus com zelo, Deus do pai dele. E agora ele estava sendo vendido como escravo no Egito. E ele podia muito bem dizer, o Deus do meu pai me abandonou, então eu também vou abandoná-lo. Guarde esse parênteses. Lutas, sofrimentos não significa abandono de Deus. Escreva isso. A luta ou o sofrimento que você tem passado ou vivido não significa abandono de Deus. Não são poucas as pessoas que dizem, Deus não me ama porque eu estou sofrendo. Deus não está me vendo porque eu estou sofrendo. Não são poucas as pessoas que abrem a boca para murmurar de Deus por causa do seu sofrimento, da sua luta ou da sua dor. Então, o segundo ponto pelo qual o seu sonho para 2022 não será realizado. O primeiro ponto é se você não quiser. O segundo ponto é se você se afastar do Deus que realiza sonhos. Jane Lima, bom dia, paz. Não importa o que aconteça, não se afaste do Deus que te ama, que perdoa os seus pecados, que salvou a sua alma e que realiza sonhos. Não importa. Não importa o que aconteça, não se afaste desse Deus.
Segundo motivo pelo qual os seus sonhos não serão realizados em 2022 é se afastar da presença desse Deus. Queridos, você tem sonhos para 2022? Bom dia, Silene, a paz do Senhor. Escreve aí, você tem algum sonho para realizar em 2022? Escreve sim ou não. Se você tem algum sonho para o próximo ano, escreve sim ou não. E aproveita e compartilha esta live com seus amigos do Instagram. Estamos falando do Deus que realiza sonhos. Olha, Leni Braga tem um sonho, ou mais de um, para 2022. Silene tem vários, minha irmã Cristina também tem. Ramilque Santos, qual é o seu sonho para 2022? Aliás, você tem ou não tem? Quem tem sonho para 2022, coloca sim. Quem não tem nenhum sonho, coloca não. Paz do Senhor, bom dia. Quem tem sonhos para 2022, escreve sim. Quem não tem sonho, escreve não. Estamos falando do Deus que realiza sonhos e das coisas que podem impedir dos seus sonhos se tornar realidade. Jane Lima tem, Ramil que tem muitos sonhos. Glória a Deus. Estamos aprendendo aquilo que pode impedir do seu sonho ser realizado. Estamos aprendendo com a história bíblica de José o que poderia dar errado nos meus sonhos para 2022. Por que eu devo aprender o que poderia dar errado? Para eu não fazer com que meus sonhos deem errado. Eu sonho, você sonha, mas aquele que realiza sonho é Deus. Aquele que realiza sonhos é Deus. E nós devemos aprender o que não fazer e o que fazer para que os sonhos sejam realizados, ou para que Deus realize sonhos. José, ele teve um sonho e Deus realizou os sonhos de José. Mas a história não termina assim. José sonhou e Deus realizou. Não! Se passaram aí muitos anos. Há quem diga 17 anos entre o sonho e a realização e a realidade. E eu quero lhes dizer algo da parte de Deus, sabedoria de Deus. O tempo de duração entre o sonho e a realidade mostra o tamanho do sonho. Eu vou repetir para explicar. O tempo de duração entre o sonho e a realidade do sonho mostra o tamanho do sonho. Sonhos que se realizam do dia para a noite são sonhos pequenos. Sonhos grandes leva tempo para acontecer. Por quê, pastor? Porque sonhos grandes se faz necessário uma grande preparação, e isso leva tempo. Leva tempo para acontecer. O sonho de José foram 17 anos. 17 anos sem arredar o pé da vontade de Deus, preparando-se para que os sonhos se realizassem. Então vamos lá. O que pode impedir do seu sonho de 2022 tornar-se realidade? Lidiane, nutricionista, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Primeiro ponto é você sonhar e não desejar aquilo que sonha. Inclusive eu citei o exemplo dos solteiros. Eu sonhei casando, mas eu não quero casar, então não vai acontecer. Por mais que você teve um sonho, se você não quer,
Deus não vai realizar. Deus só vai realizar aquilo que você quer. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem um sonho. Então você não pode se afastar da presença daquele que realiza sonhos. Porque se José tivesse afastado, abandonado Deus que ele servia, o sonho de José não teria realidade, não teria se tornado realidade. Note bem que José estava no mercado do Egito, sendo vendido como mercadoria para ser escravo, e ainda assim ele não abandona o Deus dos seus pais. Ele poderia muito bem dizer assim: Deus me abandonou porque eu vou servir a Ele, e desviar e se afastar do Deus de Israel. Ele estava em terras estranhas, costumes estranhos. Ele poderia muito bem aderir aos novos costumes da terra para se dar bem com o povo daquele lugar, porque é isso que muitas pessoas, infelizmente, acabam fazendo. Elas, para se dar bem com, entre aspas, com aquelas pessoas, quer se enturmar. Vanusa Santos, bom dia, paz do Senhor. Tem muitos cristãos que quando chega na faculdade, para se dar bem com os outros alunos, quer se enturmar. Chega no emprego novo, para se dar bem com os colegas de emprego, quer se enturmar. Se José tivesse essa ideia na mente de se enturmar com os egípcios, abandonasse o seu Deus, os seus costumes que ele aprendeu com seu pai e sua mãe, e fosse aprender novos costumes com o novo povo, com a nova turma que ele está tentando se dar bem, os sonhos de José não teriam se tornado realidade. Iane presente, bom dia, paz do Senhor. Então, queridos, segundo ponto que poderá levar os seus sonhos de 2022 a não se realizar é se afastar da presença do Deus que realiza sonhos. Elânia, bom dia, paz do Senhor. Se José se afasta do Deus do seu pai para se enturmar com os egípcios, já era. Não teria realização de sonho nenhum. Mas José permanece firme, firme na fé no Deus do seu pai. E é isso que Deus quer que nós façamos, independente da situação que você está vivendo hoje. Independente do sofrimento que você passa hoje, permaneça firme na fé no Deus que realiza sonhos. Agora, meus queridos, vamos falar do terceiro ponto que poderá impedir dos seus sonhos não se realizarem em 2022. O primeiro é não querer, o segundo é se afastar de Deus, e o terceiro é não cumprir o passo a passo que Deus dá para a gente cumprir. É não seguir o exato caminho que Deus dá para a gente seguir. Como assim, pastor? Vamos explicar melhor isso. José, queridos, estava, primeiro que tudo, ele foi amarrado, jogado num poço. Até aí ele não tinha autonomia, ele estava sendo manietado, manipulado. José foi vendido para o Egito, ele também não tinha poder de decisão, estava amarrado. Foi vendido para a casa de Potifar, também não tinha poder de decisão, ele estava sendo vendido como mercadoria. Na casa de Potifar, Deus torna ele, com a sabedoria que Deus dá para ele, chefe
de toda a casa de Potifar. Aí sim, José começa a ter livre em um círculo maior, livre arbítrio em um círculo maior, mas não total, e oportunidade para fugir da vontade de Deus do passo a passo. Como assim, pastor? Toda a fortuna de Potifar estava na mão de José. Inclusive, a própria esposa de Potifar estava sob domínio de José. Não por causa da ordem de Potifar, mas por causa das emoções dela. Ela se deixa envolver emocionalmente com José, se apaixona por José, então ela fica agora sob domínio de José. Mas José resolve. José está determinado a seguir o passo a passo que Deus ordenou para ele. José não foge. Tem muita gente fugindo do passo a passo que Deus ordenou. José não foge, porque ele acredita que no tempo certo Deus irá tirá-lo daquela situação. Escuta aí essa, guarda essa, não fuja. No tempo certo Deus irá te tirar desta situação. Não use artifícios, não use atalhos. No tempo certo Deus irá te tirar desta situação. José poderia usar atalhos, já que a fortuna estava na mão dele. Ele poderia fazer um pé de meia para comprar a sua liberdade. Ponto 1. Ponto 2. Ele poderia usar a dependência emocional da esposa de Potifar para comprar a sua liberdade. Então existem N fatores pelos quais José poderia fugir do passo a passo de Deus. Bom dia, paz do Senhor, irmã Sônia. Porém, entretanto, José preferiu seguir o passo a passo de Deus, ainda que com dor, ainda que com sofrimento. Ele preferiu seguir o passo a passo de Deus, porque de alguma forma ele sabia que se ele fugisse do passo a passo de Deus na vida dele, certamente o sonho de Deus não teria se realizado na vida de José. Você tem sonhos para 2022? Então vem comigo aprender o que fazer e o que não fazer para que esse sonho se torne realidade. Então, queridos, José teve um sonho, Deus deu um sonho a José, mas haveria 3 coisas pelos quais, se José não fizesse, o sonho não seria realidade. O primeiro era querer. Se José não quisesse, o sonho não se realizaria. O segundo era afastar-se da fé, deixar a fé do seu pai. Se José deixasse a fé do seu pai, o sonho dele também não seria realizado. E o terceiro é seguir os passo a passo que Deus havia determinado. Se José toma atalhos, não segue o passo a passo, também não teria realidade os seus sonhos. Agora, para realizar os sonhos, você pode evitar dores. Sonhos, realização de sonhos causa dores, mas você pode evitar as dores. Algumas, não todas, mas algumas. Algumas dores poderão ser evitadas. José teve um sonho. No sonho de José, ele se tornava maior que os irmãos dele.
Acho que todos vocês sabem, e acabamos de ler que ele sonhou que estava no roçado e havia vários feixes de trigo, e o feixe de José se tornava em pé, e os feixes dos irmãos dele se inclinavam perante o de José. Isso está bem óbvio, bem claro, que José seria chefe dos irmãos dele. O que ocorre é que José não precisava contar o sonho para os irmãos dele. José teria economizado muitas lágrimas, muita dor, porque as pessoas, elas até aceitam, presta atenção nisso, as pessoas até aceitam ser igual a você, aliás, que você seja igual a elas, mas elas não sabem digerir que você se torne maior que elas, em nenhum aspecto da vida, em nenhum aspecto. As pessoas até toleram que você seja igual a ela, melhor que você seja menor para elas. Quando você chega para as pessoas e traz um monte de problemas e sofrimento, é fácil conquistar a amizade, porque você está cheio de problemas e as pessoas adoram conversar e ter amizade com pessoas que são menores do que elas. Isso aqui, queridos, é experiência de 30 anos de pastorado, 30 anos lidando com pessoas todos os dias, experiência de 30 anos lidando com pessoas de vários tipos de natureza diferente. Nós adquirimos experiência estudando e lidando diretamente com o ser humano todos os dias. Então o ser humano, ele adora que você esteja sofrendo mais que ele. Se você estiver sofrendo mais do que ele, ele vai adorar, porque assim ele vai se sentir um pouco melhor. Ele vai se sentir bem. Ele tem problemas, todo ser humano tem problemas. Mas quando o ser humano descobre que você tem mais problema do que ele, aí ele se sente à vontade com você. É até mais fácil de você arrumar amizade. Mas, se você fizer por onde Deus te abençoar, se você for uma lutadora, um lutador, uma pessoa de fé, uma pessoa que guarda princípios, e Deus te abençoar, e se de alguma forma você for mais abençoado do que as outras pessoas, elas não irão te suportar. Grave isso. Elas não irão suportar o teu sucesso. Elas não irão suportar que você seja maior que ela. Se o teu casamento for feliz e o da outra pessoa não for, ela não vai aguentar digerir você, porque toda hora ela está sofrendo, toda hora você está feliz com o teu casamento. Então, de alguma forma ou de outra, ela vai te invejar e vai se afastar de você. Se você conseguir um emprego melhor do que a outra pessoa e ficar dizendo, eu tenho emprego melhor, eu ganho tanto, essa pessoa vai se afastar, porque ela não vai suportar você ganhar mais que ela. Então note bem, você pode evitar muitas lágrimas. Não precisa contar para as pessoas a sua intimidade. Não precisa contar para as pessoas a tua bênção, o teu sonho. O teu sonho só deve ser contado para uma ou duas pessoas da sua extrema confiança. Guarde isso no coração. Se tiver caderno, escreva. O teu sonho só deve ser contado para uma ou duas pessoas da sua extrema confiança. Porque quando você conta o seu sonho para pessoas que não suporta, ela vai tentar bloquear. Não é que vai impedir, porque os irmãos de José não conseguiram impedir o sonho de José,
mas eles conseguiram derramar muitas lágrimas de José. Então, para evitar que você derrame lágrimas desnecessárias, para evitar que você chore desnecessariamente, evite contar os seus sonhos para as pessoas que não são da sua extrema confiança, para as pessoas que não te amam de verdade. Quer saber se a pessoa realmente te ama de verdade ou não? É que quando você conta algo bom, aquela pessoa se entristece. Quando você recebe uma bênção, uma maravilha, aí você vai contar cheio de entusiasmo, a outra pessoa ouve com tristeza. Não conte. Não precisa contar. Não precisa despertar a inveja nas pessoas que não têm o que você tem. Deixe em paz. Então José desperta a inveja dos seus irmãos, porque o sonho de José era grande demais. Este assunto, queridos, é muita água para apenas uma hora. Está chegando a hora da gente orar e eu não estou nem na metade do assunto. Glória a Deus. Mas o Deus que realiza sonho é o teu Deus. Tem um sonho para 2022? Tem um sonho para o próximo ano? Guarde esses conselhos no teu coração. Primeiro, não conte para todo mundo. Guarde no teu coração. Conte para uma ou duas pessoas no máximo da tua confiança. Segundo, se Deus te deu um sonho e você não deseja esse sonho, ele não vai se realizar. Mas se Deus te deu um sonho e você deseja ardentemente, é o primeiro passo para a realidade. Segundo, nunca se afaste do Deus que realiza sonho. Se você tem um sonho para 2022, não se afaste da fé no Deus que realiza sonhos. Porque se eu desacreditar, se eu duvidar, o sonho já era. Terceiro, siga o passo a passo que Deus dá para a realização do sonho. Não tome atalhos, não pegue atalhos. Siga o passo a passo para a realização desse sonho. José poderia ter fugido quando ele estava sendo mordomo da casa de Potifar. Ele poderia ter fugido, pegado um atalho, pegava uma carruagem daquela, voltava para a casa do pai dele. Mas ele não tomou atalho, ele continuou no passo a passo. Então, são esses os pontos para Deus realizar o seu sonho em 2022. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu oro, meu Senhor, em favor de cada um dos teus filhos que aqui estão. Guarda, protege, livra dos males, Senhor. Abençoe os lares, abençoe as famílias. Nos dá sabedoria, meu Deus, para que os nossos sonhos, nossos projetos venham se tornar realidade no ano vindouro. Senhor, abençoa, meu Deus, cada plano, cada projeto. A tua palavra nos diz que os planos são da boca dos homens, do coração dos homens, mas a resposta, a realização vem da boca de Deus. Senhor, ordena a bênção para cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, amados. Espero que tenha contribuído com a sua vida nesse dia de hoje. Espero que você tenha guardado no seu coração este ensinamento maravilhoso que vai nos ajudar a ter sonho realizado
e a economizar lágrimas, né? Economizar sofrimento, porque ninguém precisa sofrer desnecessariamente, já basta as lutas naturais da vida. Um forte abraço no coração, tenha um excelente dia, a paz do Senhor. Irmã Sônia, fique com Deus. Cada um dos irmãos que aqui estão, Deus abençoe. Tenha um excelente dia, minha irmã Cristina. Todos que aqui estão, que Deus abençoe. Logo mais é o encerramento da campanha O Clamor de Ana, hoje 7 horas da noite. Vanusa, Deus abençoe. Hoje 7 horas da noite é o encerramento da campanha O Clamor de Ana. Venha buscar Deus conosco, venha clamar a Deus conosco, e Deus tem uma resposta para a sua vida. Deus abençoe. E até amanhã, 7h59, com mais um tema maravilhoso para nos ajudar no dia a dia. Deus abençoe.